inflação é que nem a febre de um paciente. Se ela está cedendo de forma consistente, quer dizer que provavelmente o médico acertou no diagnóstico e acertou na sua estratégia, né, na medicação. Então, sim, a queda da inflação já é um sinal que a mudança importante de política econômica está no caminho certo. São diagnósticos corretos e a estratégia, ainda que erros aqui e ali ocorram, mas a direção certamente é a direção adequada, a direção correta. Tem uma dose de sorte do presidente? Tem. A gente está falando de um cenário internacional de baixa volatilidade das moedas, ajuda também um pouco o trabalho do Banco Central, né? Se a gente tivesse a taxa de câmbio explodindo, porque tem medo de hard landing na China, enfim, qualquer que seja o ruído, claro que o trabalho do Banco Central seria mais difícil, a inflação não ia ceder na mesma velocidade. Tem também uma parte de sorte aí em relação a condições climáticas, safra, mas não tenham dúvidas que a grande questão, o grande fator que ancora a inflação novamente é a questão fiscal. Esse é o diagnóstico que precisava ser entendido, que foi negligenciado por muitos anos, e esta arrumação da política fiscal, não só no curto prazo, de uma política mais transparente, crível, responsável, não tem pedalada, não tem contabilidade criativa, mas mais do que isso, a gente está falando de uma agenda muito importante de ajuste fiscal, que pode dar tranquilidade para o investidor lá na frente, que não vai ter calote, não vai ter espiral inflacionária. Então, sim, a queda da inflação é mérito deste governo. Não é uma consequência apenas da fragilidade da economia. Às vezes as pessoas acham que a inflação ia cair cedo ou tarde só porque a economia estava fraca. Não é verdade. Por isso que existe a patologia na economia estagflação, que é quando mesmo a economia de joelhos você tem uma espiral inflacionária porque o fiscal está totalmente descontrolado e as pessoas têm medo de calotes e tal. Este era o clima do país em 2016, antes do impeachment, né? No início de 2016. O mercado chegou a precificar uma parte desse risco de espiral inflacionária, né? Vamos lembrar que o mercado futuro de câmbio chegou a precificar o câmbio a R$ 6,00 para 2018, 2019. Então, e inflação indo para 2 dígitos, né? Então, não é a fraqueza da economia apenas, né? É muito mais do que isso, essa ancoragem, e aí tem a ver com a questão fiscal. Esse é o diagnóstico correto, time econômico impecável e um governo com capacidade política de aprovar reformas difíceis como a da Previdência. Bom, essa arrumação ela é essencial. Talvez a gente se surpreenda com a capacidade de corte de juros pelo Banco Central. A gente não entrou num buraco de crescimento, de contração do crescimento, né? Contração do PIB de mais de 7% e inflação alta à toa. Foram muitos erros seguidos na política econômica em várias frentes. Faz muita diferença a gente ajustar. Claro que este ano a gente não vai conseguir colher todos os frutos desta arrumação, né? Ainda é um ano de transição, nós vamos ver a inflexão da atividade econômica. Acho que os sinais ainda são dúbios, e nem poderia ser muito diferente. Hoje a economia está reagindo à taxa de juros de 3, 6 meses atrás. A política monetária ainda vai trazer todos os benefícios, vai ficar mais claro isso em 2018. Então, 2017, de fato, ainda não é o ano de colher todos os frutos desse esforço, que não é só do lado da macroeconomia, mas a gente também vê uma agenda microeconômica importante sendo retomada muito antes do que qualquer pessoa poderia imaginar. Bom, isso dito, por que eu estou dando tanta ênfase nessa questão de curto prazo? Porque talvez o curto prazo, mais do que nunca no Brasil, pode definir o nosso médio e longo prazo. Nós temos eleição ano que vem, nós temos uma sociedade muito cansada, muito decepcionada, com riscos de nomes esquisitos na campanha no ano que vem, que pode tornar o ambiente eleitoral mais ruidoso do que gostaríamos, e mais do que isso, com o risco de ter um próximo presidente. Eu não acredito no populismo tradicional, não tem mais dinheiro para populismo. Dilma não seria a Dilma nos dias de hoje, as nossas instituições estão mais sólidas e não tem mais recursos para fazer política fiscal irresponsável, mas o fato é que a gente precisa urgentemente de um político conectado com a necessidade de, primeiro, dar continuidade ao ajuste fiscal. Ainda que a reforma da Previdência seja essencial, os próximos anos vão ser anos ainda de muito
de uma atenção muito forte aí com a questão fiscal. Tem mais reformas, tem mais ajustes que vão ser necessários. Não parou por aqui, não é que faz a reforma da Previdência e está tudo certo. Não, a questão fiscal vai nos perseguir ainda por um bocado de tempo. E tem, obviamente, a preocupação com o fim do bônus demográfico num quadro em que o Brasil, infelizmente, nos últimos anos, tem tido encolhimento nos seus ganhos de produtividade. Né? Então, a gente ainda tem um restinho de bônus demográfico. Então, a primeira questão aqui, nós precisamos cuidar dos nossos jovens. Esse é um ponto que o Ricardo Paes de Barros tem sempre insistido. Nós estamos aí no finalzinho desse bônus, os jovens estão saindo praticamente, né, as nossas crianças, analfabetos funcionais, o rendimento, não sabem matemática, né, o rendimento no PISA muito ruim. Precisamos correr com essa agenda, precisamos correr com essa agenda tal de redução de custo Brasil, melhora do ambiente de negócios para a gente retomar ganhos de produtividade. 2030 está ali, virando a esquina. A partir de 2030, a gente vai ter encolhimento da população em idade ativa, portanto, cada um vai ter que ser muito mais produtivo. Então, o desafio da produtividade é muito grande. Temos que nos preparar para essa reversão e temos que lembrar que a China, que sempre teve patamar de produtividade muito baixa, pois está alcançando, né, está chegando ali, muito próximo do Brasil, se é que já não alcançou. Então, o mundo está indo, a gente está estagnado, nosso desafio é enorme, nós somos, de acordo, né, com os demógrafos, um país que está envelhecendo muito rapidamente, comparativamente a outros países, é muito rápido esse processo e que impõe, portanto, bastante desafio. Vejam, eu acredito que o Brasil está no caminho correto. Os desafios são enormes, por isso eu estou dando tanta ênfase de chegar em 2018 com o país de pé, com a economia funcionando, com a taxa de desemprego caindo, para que a sociedade volte a acreditar na capacidade da classe política de resgatar o país, para que a gente reduza o risco de candidatos esquisitos vencendo a eleição, ou gerando muito tumulto no ano que vem. Tudo que a gente não precisa é ruído eleitoral que atrapalhe decisões de investimentos no país. Acho que a gente vai conseguir, eu vejo uma melhora do debate político no Brasil muito importante. 2014 foi ridícula a campanha eleitoral, né? Foi um absurdo, o país indo para o colapso e a gente não conseguiu fazer esse debate. Há um ano atrás, ninguém queria discutir reforma da Previdência, o ministro da Fazenda estava sozinho ali, não, mas precisa, veja bem. Pois hoje a gente vê, ainda que a sociedade, seja difícil para a sociedade compreender a importância da reforma, o debate evoluiu bastante, a gente vê aí, de fato, uma disposição maior do nosso Congresso com este tema, mostrando, né, ainda que as nossas instituições políticas muitas vezes deixem a desejar, o fato é que as coisas estão caminhando, reformas estão sendo aprovadas. Então, acho que o caminho ele é positivo. Acho que o risco, né, que a gente chama tail risk, o risco de cenários mais extremos, acho que reduziu bastante no Brasil, porque a gente vê, de fato, uma transformação. Pelo menos a grande crise está fazendo a gente reavaliar as nossas crenças, acho que isso é importante. Então, acho que o risco de retrocessos nesta agenda eu acho baixo. O que a gente tem que ficar de olho no Brasil é tentar afastar o risco da mediocridade. Quer dizer, ter, de fato, uma classe política, uma sociedade disposta a ser ambiciosa e, enfim, avançar nessas várias frentes que a gente precisa para retomar produtividade e melhorar a ação estatal, né? Isso ajudaria a melhorar os números fiscais e ajudaria a promover crescimento. Nós temos um Estado disfuncional, inchado, que piora a distribuição de renda e que atrapalha o crescimento econômico. Então, é muito óbvio que a ação estatal precisa ser reavaliada, as políticas públicas todas precisam ser reavaliadas, cada uma delas tem dono, cada hora que vai mexer, o grupo se manifesta e fala, não, o meu não, pois vai ser um teste importante para o nosso setor produtivo, para a nossa sociedade, de cada um abrir mão dos seus privilégios, das suas proteções, para a gente avançar nessa agenda. Acho que é isso.